Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, meus companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência. Agora, fevereiro, dia 4 de fevereiro, esse programa vai ao ar, está no ar e já estamos no programa Independência. Hoje o programa Independência, para variar, vai causar uma polêmicazinha aí. Porque o tema do programa Independência tá falando recuperação ou adicção seca. E adicção também você pode entender como alcoolismo seco, tá, pessoal? Tanto faz na Irmandade de Alcoólicos como na Irmandade de Adictos, se tem essa expressão de adicto seco, de alcoólico seco, alcoólatra seco, etc e tal, né, galera? E é disso que o programa Independência vai tratar hoje. Qual é a diferença entre você estar em recuperação e você ser um adicto seco? A sua adicção está seca? Como eu posso saber se eu sou um adicto seco, se eu sou um alcoólico seco, Marcão? Pelo amor de Deus, me fala! É isso que a gente vai falar hoje no programa Independência. Maravilha, maravilha! Antes, porém, vamos começar hoje. Sim! Nossa, eu queria agradecer muito ao Rodrigo Dias de Sete Lagoas, meu parceiro de música, né? Muito legal, tem música nova, a música do Rodrigo Dias. Minha letra chama Caminhada. Espero que você goste dessa música. Ela é bem curtinha, mas ela é muito legal. Eu fiquei, assim, muito satisfeito com o resultado. Rodrigo, muito obrigado. Agradece a Grazi pela participação dela, como sempre, muito bacana também. Beijo no coração aí dos dois e espero que a galera goste. Pessoal, segue o Rodrigo lá no Instagram. E ele também pertence à banda Capital Brasil. Também sigam o Capital Brasil lá no Face. Acho que não sei se tem, né, Rodrigo? Depois você me fala. Mas no Instagram eu sei que ele é bem ativo lá. Beleza, maravilha, vamos ouvir então Caminhada e depois a gente volta com mais programa Independência. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso, ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito, e pra dar valor à vida, grita pra dar valor ao silêncio, guerreia pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei, saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo.
Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Caminhada? O que vocês acharam da música nova, galera? Depois vocês me dão um toque aí. Entre em contato aí com o programa Independência ou comigo através de todos os canais aí. Daqui a pouco, não, já passou, né? Não lembro se eu passo agora ou passo depois, enfim. Uma hora eu boto as vinhetas todas aí dos contatos, das redes, Kimbal, Caramba 4 e tal. Beleza? Entre em contato com nós, dá um toque aí pra gente. Aliás, independente de falar sobre a música ou não, eu gosto muito quando vocês entram em contato com o programa, entram em contato comigo, dá um toque, tanto no YouTube também nos comentários. Lá no Spotify eu não tenho muita habilidade, mas às vezes eu vejo uns comentários bem legais. Eu acho assim sensacional. Eu queria agradecer realmente todos a participação. E meu amigo Júnior Spock, Júnior, eu não te respondi lá ainda no Zap, desculpa, velho, na verdade, mas corrido aí, a vida tá meio corrida, irmão, mas não foi por isso não. Eu tô aí com o seu tema. O Rodrigo Spock é um grande companheiro meu lá de Curitiba, sempre muito presente aí. Ele e a galera de Curitiba, eu vou te falar, viu, meu? Esse pessoal do Sul aí curte mesmo o programa Independência. Eu sou muito agradecido, hein? Esses meus novos amigos muito bacanas lá do Sul. E Rodrigo Dias, Rodrigo Dias não é do Sul, é de Sete Lagoas. Eu tô falando do Júnior Spock. Juninho, sabe o que é, velho? Eu vou fazer sim, eu preciso estudar um pouco mais. Ele deu uma proposta, uma sugestão muito bacana pra gente falar daquele livro vermelho de Neuróticos Anônimos. Eu já fiz um programa sobre esse livro, uma resenha, alguma coisa assim, lá no passado, é antigão esse programa. Mas eu quero sim estudar o livro vermelho, é muito legal esse livro. E tem uma tabela lá que, eu me identifico muito, tem muito a ver comigo. E eu sou assim um entusiasta do programa de Neuróticos Anônimos. Aliás, eu vivo falando aqui, né, galera? Vamos falar sério? Quando eu peço para vocês fazerem uma oração pelo normótico, gente, todo normótico é neurótico. Todo não, né? Só 99,9% dos normóticos não são neuróticos, porque, é tudo neurótico, velho. Precisa de Neuróticos Anônimos e nem sabe, e nem tem ideia, e nem tá ouvindo esse programa para ele poder pelo menos aceitar a sugestão de ir lá em pelo menos 6 reuniões, tá, gente? Não é, fui lá, não me identifiquei, Barcão. Vai se lascar, meu. Não é uma reunião, não. Você vai, vamos fazer um compromisso. Ô normótico, pelo amor de Deus, você que tá me ouvindo, não tem problema com álcool, não tem problema com droga, maravilha. Então, vai em Neuróticos Anônimos, presencial, pode ser virtual, pode ser virtual, mas não, vai presencial, é mais legal, velho. Vai lá, olho no olho, tete na tete, sabe, velho? Então, 6 reuniões. Se você assistir a 6 reuniões, participar, ouvir com a mente aberta, honestidade e boa vontade, 6 reuniões seguidas de Neuróticos Anônimos e achar que realmente não é pra você, não me identifico, aí você está liberado, tá aí tranquilo.
vai pra sua vida normal, você realmente é uma pessoa normótica de verdade. Não é nem o ticá, é só normal, tá bom? Aí eu não vou mais te chamar de normótico, porque a maioria precisa, velho. Precisa de 12 passos, precisa de oração da serenidade, precisa distinguir o que pode modificar do que não pode. Gente, para de tentar modificar o outro, velho. Para de tentar modificar sua filha, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu patrão, seu empregado. Meu, você é impotente. Esse é o problema, eles não estão acostumados a lidar com a impotência. Então, Juninho, eu vou ainda fazer esse programa assim, não tenha dúvida. Daí pra frente, esses programas que eu tenho feito é daquele jeito lá que eu sempre falo, né? Improvisão total. Eu tô aqui no estúdio móvel, não, hoje não é móvel não, hoje é o estúdio fixo. Tô aqui no estúdio da minha casa, tô tranquilão aqui e botei pra gravar. E eu deixo o poder superior trabalhar. Uma oração da serenidade aqui no coração e que ele me intua, né? Nessa caminhada aí do programa. É assim que tá dando certo, é assim que tá sendo. Então vai continuar sendo assim, mas tem vários que eu estudo, sim. Eu tenho vários programas de independência temáticos, com um tema específico, assim, mais, digamos assim, centrado em um tema de estudo, tá? E esse aí vai ser um desses, né? Você pode ver que teve um que eu estudei bastante para fazer, que é a parte médica do alcoolismo, do álcool, né? Como que a medicina vê o uso de álcool, como são os processos metabólicos, que eu tive que estudar bastante. Enfim, tem uns que eu tenho que estudar e tem outros que nem o de hoje, que é assim, psicografado. É isso, eu tô aqui psicografando e vendo os toques que o meu poder superior dá, e tomara que dê certo. É isso, beleza. Meu, falei pra caramba e não falei nada sobre o tema. O tema do programa Independência de hoje é recuperação ou adicção seca? Então vamos lá, filho, vamos começar pelo começo. Qual que é a pegada do programa? E eu vou te falar por mim, hein, velho. Eu tô limpo só por causa de um passo, velho. Eu tenho que confessar, não posso ser mentiroso com vocês. É verdade isso aí. Eu só tô limpo há 11 anos, 3 meses, não sei mais quantos dias, graças ao primeiro passo que eu dou todo dia. Eu dei quando eu me ingressei e eu dou todo dia. Em relação à adicção, em relação ao meu alcoolismo, eu sou 100% primeiro passo. Eu não tomo um gole, meu, pode chover canivete, pode morrer quem morrer, pode, velho, pode acontecer qualquer coisa, qualquer tragédia ou qualquer, eu posso ganhar na Mega, olha, se eu ganhar na Mega Sena, eu tenho ainda dúvidas, viu? Se eu vou continuar sóbrio. Velho, não, eu vou continuar sóbrio. Mesmo porque eu pouco jogo na Mega Sena. Mas eu acho assim, olha só como eu sou, hein? Pode morrer quem for, pode ter tragédia que for, eu não vou usar, velho. Mas você viu que eu soltei uma aqui errada? De que com sucesso total eu teria mais dificuldade do que com o fracasso total, velho? Isso aí é adicção, nego, velho. Adicção, a gente que perdeu de verdade, que foi pro fundo do poço real, sarjeta, mano. Esse tipo de adicto que sou eu, nada de braçada em tragédia, nada de braçada em perdas, em medos, em roubada. Velho, isso aí, meu, eu tiro de letra. Mas você viu qual que era a minha dificuldade? Que veio aqui como é que fala em psicologia? Ato falho. A hora que eu pensei assim, ganhar 100 milhões na Mega Sena, eu até duvidei se eu ficaria limpo, velho. E tenho com as minhas dúvidas. Eu vou tentar, velho. Tomara que eu não ganhe então, velho. A verdade é essa, mano. Sucesso é muito perigoso pra mim.
E eu vejo muitos adictos e muitos alcoólicos que têm essa mesma característica, tá, galera? Não sou só eu não, velho. Eu vejo muitos adictos e alcoólicos que têm essa característica. O sucesso total é perigoso para nós. Enfim, eu falei tudo isso porque eu tava falando do primeiro passo. Ou seja, velho, você só precisa de um passo e você para de usar pro resto da sua vida só por hoje, mano. Eu juro, velho, eu tô fazendo isso e tá dando certo. Pô, Marcão, você só dá o primeiro passo e fica cagando regra de 12 passos. Já até ouvi. Você viu que tem um grilo falante que se manifesta às vezes aqui, velho? Velho, não é. O que eu quero dizer é que é isso que é adicção seca. Adicção seca é uma pessoa que foi na Irmandade, que descobriu o segredo, porque o segredo não é tão secreto assim. É só evitar o primeiro gole, a primeira dose. Acabou, fi. Acabou. Tá limpo, tá sóbrio. E aí? Basta? Aí é que tá. E é essa a pegada do programa de hoje, né, fi? Basta eu ficar limpo? O que a gente fala? Mano, esse aqui é o programa 231. 231 programas Marco Melo falando na orelha dos caras que não basta ficar limpo. E é sobre isso o programa de hoje. Então, eu confesso, mano, aí é que tá. Não existe assim, um indivíduo é um adicto seco para sempre. Ou um indivíduo está em recuperação para sempre. Não, velho. Recuperação é um processo diário. Meu, sua doença não é incurável? É. Qual que é o prazo de validade da sua recuperação? À luz dos 12 passos. Não é 24 horas por dia que a gente fica... É só por hoje? Hoje tem 24 horas, portanto, a sua recuperação tem prazo de validade. A minha recuperação tem prazo de validade. Ela só vale por 24 horas. Ponto. Não tenho o que falar disso aí. Todas as irmandades falam, boas 24 horas, só por hoje. É isso aí. Se a recuperação tem validade de 24 horas, portanto, a cada 24 horas eu tenho que renovar, voltar do zero da minha recuperação. O que é voltar do zero? Primeiro, acordou? A doença já veio te acordar? Porque a doença às vezes te acorda, viu, velho? A minha sim. Às vezes ela dorme comigo, às vezes eu sonho, às vezes eu sou a doença ao longo dos meus sonhos, velho. Então, te acordou a doença? Maravilha, você já acordou doentinho, tá? Vou te falar, todo dia um adicto acorda doente. E aí ele vai ter que fazer o primeiro passo. Ou seja, ao longo das 24 horas ele não vai usar. Ele vai admitir a impotência, ele vai aceitar que é doente e vai se render ao programa. O programa vai valer por mais 24 horas. Maravilha, beleza. Perfeito. E aí? E aí, a recuperação dele, minha, né? Eu falo de mim aqui, a minha recuperação tem esse prazo de validade. Portanto, se eu continuar evitando esse primeiro gole todo santo dia, eu já estou limpo e sóbrio. Sóbrio mesmo. Tenho sobriedade emocional, porque eu posso ficar limpo e sóbrio, não usar, haja o que houver, e já sair daqui xingando meu pai, chutando o gato, xingando o cachorro a hora que eu saí do vizinho, aquele pentelho, sabe? Sair cantando o pneu e ir pro trabalho que nem uma vara de raiva. Eu tô em recuperação daí? Aí é que tá. Você tá pegando um pouquinho da visão do programa de hoje? Recuperação é uma coisa, ficar limpo é outra. E apenas ficar limpo é o que a gente chama de adicção seca, de alcoolismo seco, de adicto seco, de alcoólico seco. É aquele pentelho. Ah tá, o que eu tava falando, que a mesma pessoa que está em recuperação, ela pode passar por períodos de adicção seca, velho. Aconteceu comigo, velho.
Claro que aconteceu comigo. Eu tive uma fase que eu achei que eu tava, entre aspas, curado. Obviamente eu continuei evitando o primeiro gole, porque senão eu não tava nem aqui, né, filho? Mas, eu achava que dava pra eu procurar mais padrinho, não escrever mais passo. Eu já sei o segredo, é só não usar, só por hoje, tá tudo certo. Não preciso de tanta reunião assim. Comecei a me afastar, velho, de vocês. E o que aconteceu? Eu virei um adicto seco por alguns meses. Eu fiquei alguns meses meio que, de vez em eu ia, sabe, falar real, ia uma vez por semana, às vezes cada 15 dias eu aparecia na sala, só pra dar o ar da graça, sabe? Mas sem aquele engajamento do começo. Isso aí eu já tava anos e anos limpo, hein, velho? O Julião fala muito isso, né? Júlio César, ele vive falando isso, sabe? Dos 20 anos dele, os meus 20 anos de boy, that's over, baby. Já lembrei até do Zé Ramalho aqui quando fala do Julinho. O Julinho fala isso, nego. Ele ficou 20 anos achando que tava top de recuperação porque não usava. É suficiente só usar? O que aconteceu? Ele quase morreu. Ele teve um acidente quase fatal. Ele ficou, acho que é 1 ano de cadeira de roda, enfim. Vai ouvir os programas de Independência que o Júlio fala da história de vida dele, que você vai entender isso. O Julinho fala sempre isso. Basta ficar limpo, não basta. E aí é uma grande ilusão. A pessoa vai na sala e pode até estar participando, hein, velho? Eu falei da minha história, de eu ficar me afastar da Irmandade, mas eu conheço alguns poucos, tá? Eu vou confessar, são poucos. Mas alguns adictos secos e alguns alcoólicos secos que ainda frequentam com boa regularidade a sala. E o que é ser um adicto ou um alcoólico seco, Marcão? Me fala, pelo amor de Deus. Eu vou falar. É ser um chato, velho. É ser o mesmo cara. A única coisa que difere é que, devido ao seu fundo de poço, ou ao fundo de poço dessa pessoa, ele percebeu que ele não dá conta. Ele descobriu o segredo, ele sabe que ele é alérgico. Se ele beber, ele perde. Ele vai pra sarjeta, ele perde emprego, ele perde, enfim, ele vai pra decadência. Isso ele já sabe. Só que é aquele cara, geralmente, que não trabalha a passo. Se tá no AA, então, puta merda, aí sim que ferrou, porque nem o guia eles têm lá, mano. Eles só trabalham o 4º passo e a grande maioria lá é resistente à escrita. Muitos fazem 4º passo. Aliás, os alcoólicos que são realmente engajados na Irmandade de A fazem com muita seriedade o 4º passo e trazem muita seriedade ao processo de apadrinhamento. Eu não tô criticando os alcoólicos não, viu, velho? Pelo contrário, naquela Irmandade eu vejo recuperação sólida, de verdade. Agora também lá naquela Irmandade eu vejo muitos alcoólicos secos. O alcoólico já é mais rígido por natureza, tá, gente? Vamos falar real. É da doença dele ser mais rígido. O álcool em si é uma droga barata. Vamos falar qual que é bem a real, é essa. É uma droga barata, portanto, é uma droga que para você ficar no grau, você gasta pouco dinheiro. E as drogas ilícitas que a maioria dos adictos usou, é uma droga que é cara, ela é muito mais adictiva. Ela dá aquela fissura danada. O cara que tiver com fissura de tomar uma cachaça, mano, ele não precisa nem ter dinheiro. Ele desce até o boteco e pede uma dose, pede 2. Alguém paga uma pra ele, é barato, é isso que eu tô falando. Por isso que os alcoólicos acabam, alguns, né, até muito críticos com os adictos. E tem essa rixazinha, meio que por isso, sabe? Ai,
Eu nunca precisei roubar por causa do meu vício. É claro, se eu vício com 5 contos, você fica muito louco, velho. A droga dos caras não. É 10 conto, ou 20 conto um pino, ou 10 conto uma rocha, ou vai saber quanto custa uma dose de heroína, ou bala, ou sei lá, velho. As ilícitas, elas custam mais caro e elas acabam mais rápido, velho. Com 1 litro de pinga, mesmo que o cara seja bem avançado no alcoolismo, hein? Ele vai demorar um tempo pra tomar 1 litro. E 1 litro vai deixar o cara bem louco. Se não 2. Quanto custa 2 litros de pinga dessas baratas? É barato, velho. Já, cocaína, por exemplo, o cara, cheira 10, 15, 20, 30 pino numa noite se ele for embalado. Ainda mais se ele tiver pinga junto, né? Álcool junto. Vai cheirar um monte. E, cada pino a 20 conto, 20 vezes 20 dá quanto, mano? Já deu 400 pau. O cara que já tá nesse nível de uso, 400 conto é uma puta de uma grana. Até pra mim que trabalho todo dia aí, não ganho muito bem, né, velho? Eu teria dificuldade em gastar 400 pau, velho. Sabe, numa noite. E eu tô falando só uma droga. Fora as baladas, e vai pagar rodada. E ainda, principalmente que vai pro lado da prostituição. Vai querer fazer... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O que eu quero falar é que um adicto, quando ele tá embalado, ele gasta uma puta de uma grana que ele não tem. Porque ele já tá numa decadência terrível. Se ele não for filhinho de papai, ele vai ter que começar a roubar. Ele vai ter que começar a manipular, passar cheque sem fundo. Ixi, nem tem cheque mais existe. Eu sou velho, hein, mano. Sei lá, passar Pix sem fundo. Existe isso não, né? Mas, por exemplo, ele vai começar a fazer uns estelionatos. Vai receptar cartão de crédito roubado. Sei lá, velho. Vocês estão me entendendo, né, adictas e adictos? Vocês estão me entendendo os cambalachos que um adicto tem que fazer para poder ter toda essa grana para usar. Essa é a diferença. Por isso que os alcoólicos têm essa crítica, e é uma crítica verdadeira. Realmente, os adictos, eles são foda mesmo, Eles fizeram coisa do arco da velha que a maioria dos alcoólicos não fizeram. E eu acho que é por uma questão econômica mesmo, sabe? Mas, o que eu quero... Eu rodeio, né, mano? Eu rodeei tudo isso aqui pra falar que eu vejo muitos alcoólicos secos. Devido a essa rigidez, o alcoólico é mais rígido. Muitos alcoólicos, eles já são de uma outra geração, apesar de que o alcoolismo é uma doença que se renova. Eu tenho visto muitos novos alcoólicos nas salas, tá? Não tô falando que todo alcoólico é velho. Não, mas tem uma velha guarda que já estão sóbrios aí há 20, 30, 40, 50 anos, que esses caras são de outra geração. Esses caras têm uma rigidez diferente. E muitos desses alcoólicos pararam de beber, descobriram esse segredo. E até pelo fato de não ter um guia para trabalhar passo, e alguns não têm habilidade com escrita, não quiseram escrever o 4º passo, acharam que só estar na sala já era suficiente, e é, tá? Só que o trabalho de passos é muito importante para diferir o adicto ou o alcoólico seco da recuperação. E eu não estou falando que os alcoólicos não têm esse trabalho de passos. Ele só é diferente. Eu acho que o adicto, ele tem essa, entre aspas, vantagem, mas é justamente porque a doença dele, em função de tudo isso que eu falei, dos absurdos que um adicto teve que fazer para continuar usando droga, eu acho que é por isso que a Irmandade de DNA tem esse guia. Porque se não conduzir esses caras, mano, então eu acho que o alcoólico, ele tem mais facilidade.
porque ele não teve que fazer tanta coisa. Então, um quarto passo bem feito, e um apadrinhamento e um bom entendimento do programa, meio que já basta, tá? Já os adictos, se não tiver um direcionamento, não tiver um apadrinhamento mais firme, vai escrever passo, companheiro. Você tá precisando do primeiro passo, 69 perguntas, vai pro segundo, terceiro, quarto, sabe? Eu acho que precisa de mais. O adicto, ele é tão escabroso, mano, que ele precisa de mais. É por isso que o Poder Superior de NA colocou o guia para trabalhar os passos, tá? E eu ia chegar nesse ponto. A diferença entre um adicto seco e um adicto em recuperação, na minha visão, é apadrinhamento e trabalho efetivo de passos, tá? E é por isso que eu acho muito importante para uma pessoa em recuperação o trabalho de escrita de passos. Você tem um padrinho, já tá mais de 6 meses limpo, filho, o padrinho já deve ter pedido para você, né? Você que tá procrastinando, vai, companheiro, companheira, fala real, vai, meu. O padrinho já falou 10 vezes, vamos escrever passo, vamos escrever passo. Também ele não vai ficar toda hora te ligando, né, velho? O interesse é de quem? Quem que precisa de recuperação? Ele já tá escrevendo o passo dele com o padrinho dele, e você não tem nada a ver com isso. A questão é, você tá escrevendo? Você tá trabalhando o passo? Que passo você tá trabalhando nesse momento, companheiro? Ah, não, Marcão, já tô limpo há 5 anos, já trabalhei os passos lá, agora eu tô de boa, voltei a trampar. Feio, voltou a trampar e não tá indo na sala, não tá trabalhando passo, não recebe recém-chegado, filho, vou te falar, você é um adicto seco. Se é isso que tá acontecendo na sua vida, você pode ser considerado esse cara, velho. Então, eu acho que para esse bloco eu vou dar uma parada. Vamos ouvir aquela versão. Não vou botar a versão acústica, não. Onde está a recuperação? Vamos ouvir a versão original, certo? Rodrigo Dias e Marco Melo, parceria sensacional. Obrigado, Rodrigo. E já já a gente volta com mais recuperação ou adicção seca. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Dias, Sete Lagoas. Vou tocar uma linda música que eu fiz juntamente com meu amigo Marco Melo, grande poeta Marco Melo. Tamo junto, vamos lá, isso aqui chama Onde Está a Recuperação? Acompanha a letra, vamos lá. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos do médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na
Você ouviu Onde Está a Recuperação? Eu gosto muito dessa porque essa música aí foi a pioneira. Foi a primeira música da nossa parceria, né, Rodrigo? A gente tá montando aí, vai ser legal, velho. Eu e o Rodrigo, vai sair mais algumas musiquinhas aí. Tem mais algumas letrinhas que eu mandei pra ele. Vai que o poder superior intui, porque, meu, isso aí é coisa de Deus, viu, cara? Eu mando umas letras pra ele, pá, via zap, cara. Ele vai, tá, o fim de semana que ele tá de folga, de repente, pá, Shazam. Ele vai e me manda a música pronta, assim, falando, Marcão, me conectei lá com aquela letra que você me mandou, velho. Ficou da hora, olha só, o que você acha, tal? Mano, eu não preciso nem comentar. Eu só preciso aplaudir porque é muito da hora, sabe? Rodrigo, obrigado, velho, pela sua inspiração divina aí, que eu acho que isso aí é divino, cara. E, enfim, que eu tava falando, a galera aí, a gente vai montar aí um... Meu, eu sou tão antigo que eu já não sei mais como chama, cara. Da minha época, eu comecei na época do bolachão, né? Eu sou da época do long play, LP. Aquele disco de vinil, grandão. Então eu ia lá chamava Hi-Fi, a minha loja de disco preferida. Mas eu ia também lá na Galeria do Rock. Eu pegava o busão, Praça Ramos, laranja e branco. Nossa, que saudade de Marco Melo moleque, velho. Ali eu já tinha tomado uma, mas ainda tava funcionando. Não, acho que nessa época, ó, eu já tinha dado o primeiro gole, porque eu dei o primeiro gole com 8 anos. Já contei essa história pra vocês. Mas aí eu não bebi mais. Tomei uma bronca dos meus velhos lá e não bebi mais. Aí com 16, 17 anos. Essa época que eu tô falando foi antes disso. Eu ia lá pra Galeria do Rock, jogava Barão de Itapetininga, Praça Patriarca, tal, mapping, mano. Pegava eu e meu irmão, fugia dos trombadão, que tinha um monte de trombadão no centro daquela época. E aí jogava um pinball, jogava um StarCraft, né, meu? No fliperama e tal. Depois passava na Galeria do Rock, ia ver umas novidades do rock and roll e não sei o que, Pink Floyd. Mano, que saudade. Era muito legal. Então, eu sou da época que música era isso. Olha o disco novo do Iron Maiden. Pá, era um long play assim. E vinha um encarte grande, as letras das músicas, cara. E também rock nacional, né? Porque eu sou bem da época de Legião Urbana, RPM, Capital Inicial, todas essas bandas hoje em dia, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, o movimento punk. Nossa, eu tava lá, filho. Eu participei de todas essas paradas. E aí eu acho que toda essa psicodelia, essa rebeldia do rock and roll, do punk, não sei o que, do heavy metal, tudo isso ajudou, né, a eu me tornar um adicto. E não que o rock and roll induza as pessoas a usarem droga. Se bem que, anos 60 e 70 veio muito essa coisa da psicodelia com droga, né, velho? Eu não posso negar. Mas eu não culpo o rock and roll, não. Mas eu fiquei um tempo, sabia? Depois que eu entrei em recuperação, eu fiquei um tempo sem ouvir determinadas músicas que me lembravam esse começo eufórico aí, quando eu, junto com as novas músicas, com uma nova compreensão da vida, com a rebeldia, a passagem da adolescência para jovem adulto, né, meu? Tudo isso, os hormônios, tal, namoradinha e bailinho, tudo isso colaborou pra bebida, né, meu? Pra álcool e droga, não tenha dúvida, né? Mas eu sou da época que, ou seja, tudo isso eu tô falando porque eu e o Rodrigo vamos fazer um play, vamos fazer um vinil, só que hoje em dia não é vinil, então eu não sei se é um playlist no Spotify, eu não sei o que vai ser. Rodrigo, depois você me ajuda, você que é mais novo, filho, você falou um nome lá, eu nem lembro, mano, mas é equivalente a uma fita cassete, tá? Vamos fazer um play, vamos fazer um CD com músicas de recuperação. Pode ser que até saia alguma música, claro, sempre
um direcionamento a respeito de recuperação, mas não necessariamente falando de adicção. Pode sair uma coisa mais filosófica, mais existencial. Eu mandei umas letras pra ele mais existenciais. E eu tenho mais outras de amor também, Rodrigo. Até fica a dica. Se você quiser algumas de amor, eu também tenho. E eu tenho várias de crítica social, que eu gosto de meter o pau. Eu gosto de polêmica, né, Rodrigão? Então é isso, galera. Vai sair um monte de música aí. E você ouviu aí a primeira que a gente fez, né? Onde está a recuperação? Que eu falo justamente esse negócio, meu, não adianta. Não é porque o bonito ficou em recuperação que vai quebrar todas as garrafas do mundo. Ah, bonitão, entrou em recuperação, foi internado, ou então tá numa sala. Vamos prender os traficantes. Chega, Marcão tá limpo, prende todo mundo. Não vai ter mais droga nas biqueiras. Ah, não existe isso. Vai ter sempre, mano. É eu que tenho que mudar. Essa que é a pegada, né? Beleza. Já desviei bastante do tema de novo. Mas falávamos de adicção seca, alcoolismo seco e recuperação, né? E aí agora, vamos focar, vai. Passos. Eu não falei que tem o guia. Eu não dei uma explanada sobre o guia para trabalhar os passos. E no AA tem o quarto passo, minucioso, destemido, inventário moral. Fio, é isso. A diferença entre um adicto seco ou um alcoólico seco e uma pessoa realmente em recuperação é introjetar esse programa de vida nova, esses passos, esses princípios espirituais na vida. Quando que eu pratico todos esses princípios? Em todas as minhas atividades. Tendo tido um despertar espiritual, em decorrência, graças a estes passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos ou alcoólicos que sofrem, né? E praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Não é bem legal o 12º passo? É ótimo, é legal e é simples de entender. Agora, vai praticar. Vai praticar os princípios espirituais do programa em todas as suas atividades, pra você ver. Eu posso falar por mim, eu não consigo, velho. Volta e meia, em um aspecto da minha vida, quando eu me descuido, mano, o problema na minha visão é esse, cara. É voltar a ser um robô. O ser humano é um robô, é um autômato, é um piloto automático. E eu faço muito isso. É só eu entrar no modo automático de vida que eu paro de praticar princípios em todas as minhas atividades, cara. Aquela frase bíblica tem tudo a ver com recuperação. Vigiai e orai, cara. Quando eu não vigio e não oro, eu entro no automático. E quando eu entro no automático, eu não pratico princípios espirituais em todas as minhas atividades. Porque um robô não tem princípios espirituais. Ele não tem emoção. Um robô, ele simplesmente é uma AI. É uma inteligência artificial, velho. Quando eu entro no modo inteligência artificial, por mais bonitinho que seja o resultado, inteligência artificial é uma coisa fantástica, né, velho? Só que não tem emoção, não sente nada, não tem criatividade, tem muita informação, não tenha dúvida, assertividade até, né? Eu vejo textos produzidos por inteligência artificial, meu, é brilhante aquilo ali, eu acho incrível, mas tem alguma coisa seca ali, e é exatamente isso, é a dicção seca, é conhecimento seco, é conhecimento sem emoção, não tem o componente mais importante da sabedoria. Sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Qual é o componente que falta? Amor, cara. Amor, sentimento, emoção.
Então o robô não tem emoção. E é fácil para um adicto, e eu estou falando de mim, entrar no modo automático. É entrar no modo automático e parar de praticar princípio. Aí fica só no primeiro passo, né? Porque isso já está automatizado. Vamos falar a verdade? A única parte robô que você tem que ter é a parte primeiro passo. Olha como é interessante isso aí. Por isso que o primeiro passo ele é praticado 100%. Eu tenho que introjetar, eu tenho que automatizar o primeiro passo para eu não voltar a usar em qualquer circunstância. Ponto, acabou. Isso aí é inteligência artificial mesmo, velho. Coloca no seu hardware, velho. Não é nem no software, é no hardware, na memória RAM. Não, na memória RAM não, porque ela paga. Não esqueci. Em informática tem um lugar lá que é a BIOS. Isso. Grava lá na BIOS sua, cara. Primeiro passo tá gravado na BIOS do cara. Se não tiver na placa-mãe do cérebro do filho da mãe, do filho da placa-mãe, ele vai voltar a usar. Então, beleza. A hora que eu baixei o programa de 12 passos 1.0 dentro da minha BIOS, acabou. Eu não uso mais. Só que isso é a parte automática. Ótimo que seja. Tem que ser. Essa parte tem que ser. Mas os outros 11 passos, ele vai ser na parte da emoção. Ele vai ser na parte do amor. Ele vai ser em princípios espirituais. E robô não tem princípios espirituais. Ele pode até escrever. Vai lá no chat GPT lá e escreve lá. Inteligência artificial, me fale sobre princípios espirituais. Veja só que texto maravilhoso que ele vai produzir para você. Impecável na forma, no conteúdo, como é que é, na concordância. É incrível, eu acho incrível, velho. Ele vai falar o que são princípios espirituais, mas não tem ele não tem a vivência. Aí é que tá. O programa de 12 passos, ele necessita de vivência. Ele necessita de emoção. Ele necessita que tenha um ser humano que voltou a sentir. Sabe por quê? Voltou a sentir porque ele parou de usar droga. Quando o ser humano está usando droga, ele tira o sentimento do coração. Porque, vamos falar real, velho. Um cara roubar o seu próprio pai, a sua própria mãe, a bolsinha, o cofrinho da filha, da sobrinha. Velho, isso aí é um cara completamente sem emoção. A droga tira. Ele tira essa parte. E isso é horrível, horrível. E aí, tirou a droga do cara, deixou ele um pouquinho, estabeleceu para ele algum tempo em recuperação, um tempo de sala, nem que seja através de uma internação. Eu vejo muito isso no meu trabalho, velho. Depois de 15 dias, 20 dias, o cara volta, mano. O cara volta a sentir. Tanto que a maioria querem fazer nono passo antes de fazer o primeiro, velho. E eu falo por mim, eu também queria. Porque a hora que o sentimento voltou pro meu peito, uma vergonha, um arrependimento das coisas que eu fiz movido por essa doença desgraçada, mano. Eu queria pedir desculpa pra todo mundo que eu prejudiquei. E o padrinho falou, não, filho, você tá cheirando a droga. Tô sentindo o cheiro de pinga em você, mano. Você tá ali pra 2 meses, velho. Que nono passo? Vai fazer o primeiro, vai ler o livro azul, nego. Para, vai ver por que estamos aqui. Você tá muito mais por que estamos aqui do que pra nono passo. Velho, só que o sentimento volta. E o sentimento é justamente a diferença entre o adicto seco e o adicto em recuperação. Um adicto em recuperação, ele retomou os seus sentimentos e ele usa essa parte sentimental, essa parte emocional em prol da sua recuperação.
É uma coisa com carne, com suor, com afã. Afã é uma boa palavra para isso. É aquele tesão de estar limpo. E eu falei um pouco no programa passado, aquele cara que tá tudo bom e não tá bom, né? A vida do cara tá sensacional, tudo voltou aos eixos. E o cara ainda tá indo na sala falar da partilha do Tá Foda. Mano, o que tá foda, velho? Voltou a trabalhar, tá pagando o carro, mulher tá um doce, mãe tá feliz, pai tá contente. Mano, filhinha abraça você, a perna, mano, quando você chega em casa. E você vai na sala falar que já a partilha do Tá Foda, mano. Isso aí é falta de emoção. É falta de trabalhar um passo, mano. Principalmente o segundo, porque... Mano, sabe o que tá acontecendo com esse cara? Ele vai ter que ouvir lá o programa do botão do foda-me, né, meu? Porque o botão do foda-me tá aí, ó, vermelhão, no meio do peito do cara. Quando ele começa com a partilha do Tá Foda, tá tudo bem na vida do cara. Mas o botãozinho tá lá, ó. Tá louco pra bater o botão. Apertar o botão do foda-se, mano. Para, velho, para com isso aí. Para, porque isso aí é insanidade total. Isso aí é a sua doença comendo pelas beiradas. Vai ouvir o programa Comendo pelas Beiradas. É a sua doença vendo a sopa esfriando. E ela tá só com a colherzinha arrodeando. É, meu filho. Ela tá querendo te pegar, mano. Isso aí é falta de estar realmente no processo de recuperação. Tá trabalhando um passo com o padrinho, velho? Qual passo que você tá trabalhando, mano? Sabe? Ah, não, agora eu tô dando um tempo de passo, porque... Porque o quê? Para de justificar. Para de racionalizar, velho. Vamos olhar pra si mesmo através da pupila do outro, tá? Porque não consegue se enxergar, né? E eu falo por mim, eu não me enxergo. É por isso que eu preciso de sala, velho. Eu preciso de grupo pra ouvir vocês, mano. Por isso que eu peço pra vocês me darem retorno também, porque eu nem sei se o que eu tô falando aqui tem coerência. O que eu tô falando aqui, essa visão aqui, ela reverbera de alguma forma no seu coração, na sua alma. Eu preciso saber, porque eu sozinho eu não consigo, velho. Eu preciso de vocês, brother. Todos nós precisamos de nós. É assim que o programa foi feito. Começa a ler o guia, mano. O guia já começa assim. A única forma de você fazer errado trabalhar errado esses passos é sozinho. Sozinho. Se eu estiver sozinho numa sala, eu vou chutar a garrafa de café e vou usar droga. Não dá pra estar sozinho. Não estamos mais sozinhos. E não tem nada mais agradável de chegar numa irmandade anônima depois de uma vida de desgraças e alguém fala: companheiro, você é a pessoa mais importante dessa reunião. Essa reunião foi feita para você, companheiro. Você não tá mais sozinho. A sua dor é a nossa dor. Velho, isso é emocionante, brother. É isso que faz a diferença entre um cara que vai sair da sala usar droga de um cara que vai falar: mano, finalmente eu encontrei minha turma. Eu nunca tinha achado a minha galera. Eu fui lá com os esportistas, eu não sabia jogar bola. Eu fui com o CDF, eu era ruim de matemática. Eu fui andar com os bonitos, eu sou feio. Eu fui andar com os feios, eu sou bonito. Enfim, velho, o cara nunca teve turma. E a hora que ele vai numa sala, depois de tantas derrotas, ele ouve isso. Mano, é aí que tá o espiritual de uma sala anônima, cara. De um grupo anônimo.
sabe? É essa empatia, é esse calor e essa diversidade também é muito atraente. Ele vê pretos, brancos, gays, héteros, homens, mulheres, intelectuais, moradores de ex-moradores de rua, gente pedreiro junto com médico, junto com engenheiro, advogado. Mano, é demais, velho. É empolgante. Isso é recuperação, velho. Isso é eu não virar um adicto seco, brother. É eu ter essa emotividade. É ter um tesão de ir. E aí, eu vou encerrar esse bloco. Eu vou passar mais uma música de recuperação. Aquela que eu tava abrindo, eu inverti. Eu abri com caminhada, agora coloquei onde está a recuperação. Então vamos ouvir Anônimo agora. E no último bloco, eu vou falar o segredo que eu descobri. O segredo entre estar em recuperação ou ser um adicto seco. Porque eu já fui esses dois caras. E se Deus quiser, agora eu tô sendo um cara em recuperação. Mas eu não sei, porque eu preciso de vocês pra saber, velho. Mas eu descobri um segredo da hora, que é o que eu vou revelar aí logo após a música. Já já a gente volta. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas
dia, de cada vez, só por hoje é a minha nova história. Legal, bacana, voltamos com o programa Independência. Hoje a gente está falando do tema, eu achei bem legal o tema de hoje, cara, que é a diferença entre um adicto seco e um adicto em recuperação, né? Recuperação ou adicção seca? Esse é o título do programa Independência de hoje. Você ouviu, né? Que eu passei mesmo, caralho? Nossa, esqueci o nome da minha música, cara, com o Rodrigo. Anônimo, caramba, mano. Anônimo, Rodrigo Dias, participação de Grazi e Marco Melo. Tamo junto, Rodrigão, obrigado, velho. Vamos fazer esse LP aí. Pra esses novinhos aí, LP era um disco, tá? Um disco de vinil. Se bem que, o vinil voltou com tudo, hein? Que eu tô sabendo. Mano, que arrependimento, cara. Eu tinha uma coleção de mais de 600 LP, velho. Eu queimei tudo na adicção, velho. Sabe por quanto? Mano, muita coisa eu até joguei fora, um monte. Mas eu vendi por R$1 cada um. E eu achei o máximo. Eu consegui vender aquele negócio, usei tudo em droga. Ai, que dó. Que dó. Hoje em dia eu teria uma coleção rara. E hoje em dia, nego tá vendendo aí 80 pau um vinil, cara. E eu tinha todos esses vinil aí. Mas não vou ficar chorando pelas desgraças que eu fiz na adicção ativa. Mas eu queimei minha coleção de LP, velho. Enfim, vai ter o LP Marco Melo e Rodrigo Dias. Vai ser legal, hein, mano? Vai ser da hora. Legal. Eu falei que nesse último bloco eu ia contar pra vocês um segredo sagrado que eu descobri, que faz a total diferença entre estar em recuperação e ser um adicto seco, ser um alcoólico seco. E eu já nem vou com muito rodeio, não, porque eu não sou de rodeio. O segredo é gratidão. Oh, mas que coisa simples, Marco Melo. É simples, cara. Aliás, como tudo no programa, né, gente? É muito simples o programa. Ele só é complicado de fazer, de praticar. Mas de entender é simples. Agora, vai sentir gratidão pra você ver. Porque sabe qual que é a pegada, mano? A gratidão não é uma coisa que eu fabrico. Claro que é resultado de atitudes e sentimentos meus. Só que eu não fabrico ele artificialmente. E aí eu vou ter que voltar no robô. Voltar na inteligência artificial, velho. Não dá pra fabricar gratidão. Um robô, uma inteligência artificial, nunca vai sentir gratidão por nada. Ele só vai cuspir textos maravilhosos, compreensões inteligentes. Ele tem a internet inteira como banco de dados, né? É o Big Data. Mas não adianta. Ele jamais vai saber. Pode perguntar pro chat GPT lá, mano, o que é gratidão. Vai sair um texto lindo, velho. Te garanto que essas inteligências artificiais têm me surpreendido. Aliás, eu tô com raiva até, né, num certo ponto, porque eu, como jornalista, eu adoro escrever, né, cara? E aí eu vejo, hoje em dia, essa porra tá substituindo, os meus textos, cara. Eu tenho um trabalho danado pra escrever alguma coisa sobre recuperação. Se você lança lá, ele vai produzir um texto muito bem feito, cara. Muito bem feito. Quase que um ser humano. Só falta uma coisa. Só falta a alma, né? E aí é que tá. E gratidão é uma coisa espiritual. É uma coisa da alma. E eu só consigo gratidão se eu tiver
um sentimento de que me deram de graça alguma coisa. E eu acho que esse é o cerne do programa, né? Das Irmandades, enfim, né? No programa não, mas talvez o eixo das Irmandades é dar de graça para você. Você chega lá, aplaudem você, beijam você, abraçam você, te dão um café, te dão bolachinha, às vezes, tá? Não é todo grupo que tem, mas eles te trazem. Mas o principal, te dão calor humano, te dão esperança, te dão fé. Esses sentimentos, eles são tão poderosos na vida de um. Aliás, é o que faz a diferença entre o cara não usar mais droga, é isso. É essa empatia, é esse amor que as Irmandades têm. É amor, cara. Até eu toco direto aqui no programa o amor de NA, né, cara? É só amor, velho. É amor que atrai, é amor que tem lá. É por isso que isso aí funciona há tantos anos e consegue recuperar pessoas que eram irrecuperáveis há poucos anos atrás, velho. Adictos e alcoólicos morriam ou iam ser internados em sanatório, velho. Esse era o nosso fim 87 anos atrás, brother. Outro dia, vai, dentro do período geológico é outro dia. A gente estava condenado à loucura, à morte prematura. E aí, através do amor, num programa de amor, eu sou acolhido por uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas e o álcool se tornaram um problema maior, assim como se tornou um problema maior na minha vida pessoal. E essa coisa reverbera na minha alma, porque a hora que eu entro pela primeira vez numa sala, num grupo, sento lá minha bunda, quieto, envergonhado, tímido e desesperançado, arrebentado, emocional, física, financeiro, tudo, espiritual, tudo arrebentado. Não tenho fé em nada, nem em mim. Eu nem sei o que eu tô fazendo ali. E me aplaudem. E falam que eu sou importante, velho. É isso. Isso aí, se eu continuar voltando, vai gerar gratidão. Porque quando eu vir uma pessoa, alguns meses depois, tá? Eu fui acolhido com esse calor humano, com essa empatia, com esse amor. E aí, quando eu tô lá, né, já em recuperação, né? Já conhecendo mais ou menos a pegada do programa, como funciona. A gente é inteligente, o dobro de inteligência do normótico, vai, que se lasquem eles. Desculpa aí, normótico. A gente é mais inteligente. Só que quando sobrou pelo menos 2 neurônios, né? Porque muitos de nós perderam capacidade cognitiva em função do uso, né? E sejamos realistas. Mas sempre fomos muito mais inteligentes que a média. Talvez até esse fosse algum fator que nos fizesse continuar nesse uso frenético, né, meu? Mas o que eu quero dizer é que um tempinho depois, a gente já tá entendendo o programa, e o programa é de atração, e ele continua atraindo, assim como o Sol atrai os planetas e giram em torno, nós atraímos novos adictos, novos alcoólicos. E aí, um dia eu tô lá, algum tempinho já limpo, não muito tempo, eu já aprendi alguma coisa. Eu já tô bem melhor, eu tô de banhinho tomado, eu tô cheiroso na sala, eu tô agradecido, eu tô esperançoso. Finalmente algumas coisas já estão dando certo na minha vida. Tô alguns meses limpo. E aí eu olho na porta e adentra eu. Há poucas 24 horas atrás. Igualzinho.
é praticamente um xerox colorido do dia que eu cheguei. E aquilo bate no fundo da minha alma. Eu olho para aquele cara, para aquela mulher de honra que está desonrada, para aquele homem de honra que não tem mais honra nenhuma e nenhuma esperança. Aliás, só um pouquinho, porque ele entrou. Alguma esperança e algum propósito, o poder superior dele ainda conseguiu levá-lo para uma sala, assim como ele fez comigo. E isso tem um poder tão grande em mim, que quando eu olho aquele cara e me vejo ali chegando, uma luz, é de verdade, eu vejo realmente uma luz se expandindo do meu coração, como se fosse um raio laser, velho, que vai direto no coração desse cara ou dessa mulher de honra. E aí eu falo para aquele cara ou para aquela mulher: companheiro, toma um cafezinho aí, tá uma delícia. Você é a pessoa mais importante dessa reunião. Eu dou de graça aquilo que de graça eu recebi. E dentro de todos os parâmetros das tradições, de alguma forma eu vou tentar direcionar minha partilha, o meu depoimento para aquela pessoa, assim como fizeram comigo. E talvez, se eu for aquinhoado com a graça do meu poder superior, de poder tocar o coração daquele cara, como foi tocado o meu coração por outras pessoas que me receberam, esse cara vai ser salvo, assim como eu fui salvo. E a biqueira, e o boteco, e a boca de fumo vai perder mais um infeliz, e a gente vai trazer esse cara para nós. Esse cara não vai mais sofrer. Esse cara, ele finalmente vai ser um membro produtivo e importante da sociedade. Ele vai voltar a fazer parte da engrenagem do universo, porque ele estava todo zoado lá, assim como eu estava também. Olha só como o poder de atração dessas irmandades anônimas funciona através de amor e através de gratidão. Enquanto eu continuar vibrando nessa frequência do amor e da gratidão, eu estou em recuperação. A hora que eu parar de vibrar com isso, eu viro de novo um adicto seco. Eu me afasto, assim como uma brasa que pula para fora da fogueira, eu vou me apagar. E eu posso até ficar sem usar droga o resto da minha vida, mas a minha vida vai voltar a ser uma droga. Essa é a diferença. Aliás, eu sempre falo isso aqui e algumas pessoas nem gostam dessa fala, mas eu vou refalar isso. Viu? Se for pra ficar só limpo e ter uma vida de droga, vai voltar a usar droga, mano. É melhor. Pelo menos morre mais rápido e tem um prazerzinho imediato. Eu falo por mim, velho. Eu não quero ter uma vida de droga, mano. Eu parei de usar droga pra ter uma vida do caralho. Vamos falar real, desculpa a palavra. Pra ter uma vida satisfatória, pra ter uma vida excelente, pra ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Estar sempre crescendo, sempre me aprimorando. E eu não tô falando de ganhar dinheiro, não. E que venha o dinheiro. Só não precisa ser a Mega Sena, porque é capaz de eu usar. Mano, tô brincando. E também material, mas no material de menos, velho. Eu quero ser uma pessoa melhor, como ser humano, mais amoroso, mais simpático, mais empático, mais bacana, sabe? Com menos defeitos do que eu tive ontem. Que meu poder superior consiga retirar mais um hoje, né? E quem sabe mais um amanhã. E eu continue me prontificando, fazendo o contrário do que eu sou, do que eu treinei pra ser. Aquele traste lá que eu era, acabou. Aquele traste morreu, ele tá preso.
Ele foi preso pelo programa, ele está trancado aqui com a chave do amor e da gratidão. Esse é o segredo de estar em recuperação. Gratidão. E gratidão é o que eu sinto por todos vocês, meus companheirinhos e minhas companheirinhas, que têm me acompanhado aí nessa jornada do programa Independência. Queria agradecer do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, a todos vocês que têm me dado tanto, muito mais do que eu mereço. Eu sou muito grato a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Até domingo que vem. E ouçam 3, hoje eu vou botar 3 inéditas do Julião aí que ele mandou pra mim. Beijo no coração de todo adicto e todo alcoólico e todo normótico e todo codependente e todo neurótico que está aqui ouvindo comigo ou me aquinhoando, né, com os seus ouvidos e acreditando nesse projeto. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Quero falar de recaída pelo seguinte. Quando eu invalido e negligencio, quando eu trago a negação como uma base, quando eu racionalizo o que o outro está a me falar, quando eu não estou a entender o que o outro está tentando me trazer, eu impeço do que aquela informação tenha a me proporcionar. Então, há 24 anos atrás, eu conheci um cara que eu falei para ele sobre a importância que tinha o programa de 12 passos na minha vida. Eu já tinha alguns anos que eu não me drogava, que eu não bebia, que eu não fazia uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor. E aí eu conheci esse cara. E quando eu conheci esse cara usando um tipo de substância química, e dentro dessa substância química que ele usava, eu vi que ele estava muito comprometido. E aí falei para ele, vamos comigo para o programa dos Anônimos? Ele falou, vamos. E vim aqui no grupo hoje falar de recuperação, falar de recaída, falar de negligenciar o programa, trazer a ideia sobre como é importante não invalidar o programa, para mim é extremamente válido. Por causa que há 24 anos atrás, eu encontrei esse cara usando um tipo de droga aí, inalada, né? E bem comprometido, dentro de um quadro perseguitório, com surto, ouvia vozes, toda uma questão que já comprometia bastante a vida dele. Levo ele junto comigo para os grupos anônimos, ele vem fazer parte do grupo e fica sóbrio. E aí, eu encontro ele depois de 14 anos, sem fazer uso de álcool, de drogas, e nada que alterasse o humor dele, nem o ânimo dele. E ele me falou o seguinte, cara, eu parei de frequentar os grupos, eu parei de ler a literatura, eu parei de me relacionar com pessoas que estão em recuperação. Eu agora sou empresário, eu sou do ramo de propaganda e marketing, eu estudei, me formei, tenho 2 filhos, eu estou muito bem, tal, não sei o quê. E ele me mostrou que ele tinha se entregue a tudo o que não consta na literatura, que é fama, prestígio e poder. Pois na literatura fala que se tem algo que vai assolar a pessoa, assolar quer dizer dizimar, pisotear, comprometer a pessoa, é fama, prestígio e poder. Fala na literatura. E quando ele me falou isso, eu falei, que pena, eu continuo. Ele falou, você ainda continua? Eu falei, eu continuo. E aí não se vimos mais. E o tempo andou e eu encontro com ele ontem. Olha que interessante. E aí quando eu encontro com ele, eu falei, e aí, cara, tá tudo bem? Ele falou, não tá nada bem, cara. Eu precisava até falar com você. Eu falei, é mesmo? O que houve, cara? Ele falou, eu sou um cara muito grato, devo minha vida a você. Eu falei, para com isso, rapaz, tá maluco?
Ele falou, não, é que você me levou para o tratamento, você me levou para o programa, você me levou para dentro das reuniões. E eu queria te falar que quando nós se encontramos aquela vez, que eu já tinha aí uns 14, 15 anos limpo, eu não dei a devida atenção ao que você me falou. Que tudo que eu estava fazendo não era recuperação, era uma condição de exacerbação do meu ego, que por causa de ter feito uso de álcool e de drogas por tanto tempo na própria vida, ele então, por ficar limpo, ele começa a almejar ter ganhos de todas as formas, os tipos de ganho dele. E é por isso que a literatura fala que fama, prestígio e poder vai comprometer as pessoas que assim estiverem a viver por isso. Porque a recuperação em nenhum momento diz que o cara vai ter que, por ficar limpo, estudar, se formar, casar, ter filho, comprar a casa própria, ser bem-sucedido. Em nenhuma parte da literatura, em nenhum livro da Irmandade, de todas as Irmandades que eu já li até hoje, fala isso. E aí, conversando com ele ali, eu vi que ele estava meio tristonho, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, com mais ou menos uns 14, 15 anos que eu já não usava álcool e drogas, eu fui numa festa e lá eu bebi. E aí, Júlio, como eu não fiquei na condição que eu me encontrava quando você me encontrou a primeira vez, eu achei que estava tudo certo. E aí eu passo a beber de forma controlada. E aí eu já falei para ele, mas não existe controle. Ele falou, eu já descobri isso também. Eu falei, você já descobriu? Ele falou, só que eu descobri agora. Eu falei, como? Ele falou que depois de 14 anos, mais ou menos, que eu estava limpo, Júlio, eu comecei a beber e fiquei bebendo por mais 10 anos. E aí eu totalizei 24 anos sem droga química, sem cocaína, crack, ácido, esses tipos de droga que eu fazia uso. Então, Júlio, eu fiquei dentro desses 24 anos, até a data de ontem que eu me encontrei com ele, fazendo o seguinte, os primeiros 14 anos sem usar nada, em abstinência total, e depois de 14 anos comecei a beber, fiquei bebendo por 10 anos, e aí dentro desses 10 anos, os últimos 3 anos se tornou crônico, e agora, Júlio, fazem 6 meses que eu já perdi a mulher, perdi a casa, perdi o trabalho, eu tô numa condição de miséria. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, E por isso eu precisava falar com você. Por isso que eu procurei seu telefone. Porque quem me deu a luz para a recuperação foi você, a primeira vez. Então, eu fui muito verdadeiro quando você, a primeira vez, me escutou, e agora eu tenho que ser muito verdadeiro com você. Eu queria admitir para você que você tinha razão. Quando, com 14 anos limpo, você me encontrou e você me falou que o que eu estava fazendo não era recuperação, eu me restringi com você. Eu invalidei o que você falou. Eu me reservei a ideia de que você tinha até uma inveja de mim, por causa que eu tinha casado, estava com carro, com casa, eu estava top. E agora eu entendo que se tinha um cara que estava muito bem, era você e não eu. E começou a chorar. E aí eu entendi que a recaída dele, com 14 anos limpo, não deixou ele perceber que ele estava comprometido dentro dos 14 anos limpo. Porque dentro dos 14 anos limpo, ele parou com o uso da droga, mas ele enveredou para uma substância chamada comida. Ele fez uma substituição, ele para com álcool e droga, mas ele substituiu pela comida. Então ele começou ali, por 14 anos, a se tornar um obeso mórbido, gente, de comer muito. E aí eu venho aqui num grupo aqui, como eu estou agora, falar da minha vida, falar de recuperação, falar de invalidação, falar de reserva, falar de recaída, e trago a fala desse cara, que ele restringiu-se quando eu falei para ele que o que ele estava fazendo não era recuperação. Porque dentro desses 14 primeiros anos que ele não usava nem cocaína, crack, nada disso, nem o álcool, ele tinha substituído pela comida. Então dentro dos 14 anos, ele foi se comprometendo tanto na área alimentar dele, que ele passou a não ser mais feliz. E a literatura fala
Se nós não tivermos ações criativas, nós vamos ficar tristes e vamos voltar a usar. Olha que loucura isso. Então, olha que bacana. E o que aconteceu com ele? Ele foi ficando triste dentro da questão da obesidade. E aí, com 14 anos, 15 anos, não mais feliz, ele bebe. E aí ele encontra a felicidade aonde? Quando ele fica por 10 anos bebendo. Mas ele não entende que ele iria se comprometer muito nos últimos 3 anos desses 10 anos, a ponto de se tornar crônico no uso do álcool, a ponto de ficar numa condição extremamente abalada, e dentro dos 3 anos ele iria desenvolver um estado de comprometimento profundo no álcool. Ele não tinha esse entendimento. Então, quando ele me fala ontem sobre isso, eu fiquei extremamente atento que nos 14 anos dele de substituição, ele era triste, ele não foi feliz. Ele buscou, de uma certa maneira, encontrar felicidade através da alimentação que ele fez da substituição. Ele não encontrou, e aí ele busca um recurso novamente numa substância alteradora de humor, que foi o álcool. Ele não encontra novamente, e aí ele busca dentro de uma condição mais crônica, que é o uso de forma continuada, todos os dias. E que agora ele reconhece aonde ele chegou, no ápice da doença dele. Então eu preciso entender que a recaída, ela não é acidental, ela é programada. Ela não é algo que acontece por acontecer. E que a recaída, ela tem um início que eu preciso me atentar quando que esse início está se apresentando na minha vida, ou na vida daquele mais próximo meu, do meu afilhado, de um parente próximo que parou de beber ou parou de usar droga e que não tem uma relação muito próxima, afetiva comigo, mas essa mesma pessoa pode estar no início da sua volta ao uso da substância alteradora de humor. E entender os meios que essa recaída está se utilizando, que no caso desse amigo, que eu encontro ele após 24 anos que nós não nos víamos, ele me relata que consegue permanecer por 14 anos sem o uso de nenhum tipo de droga, nem álcool, e com 14 anos sem usar nada, ele também não tinha percebido que ele tinha substituído por comida, e que dentro dessa substituição ele desenvolveu uma questão de um aumento de peso de forma mórbida, né? Uma questão de adoecimento mesmo, porque ele não era feliz, ele era triste. E que aí ele fica a beber por 10 anos, achando que existia um controle, e não tinha esse controle, e ele só consegue perceber que não tinha o controle nos últimos 3 anos, e agora nos últimos 6 meses é que ele vê que ele está extremamente comprometido. E aí eu entendo que a recaída, tendo um início, não é algo que cai do céu, ela é programada. Existe um meio que a recaída vai fazer para a pessoa ter o contato com a substância. No caso dele foi a tristeza. Aí eu acho que é muito válido o que fala na literatura, que se nós que fazemos parte do programa de 12 Passos, nós não entendermos que esse programa é um programa para não parar de usar, é um programa para você não voltar a usar. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou ter problemas maiores, problemas extremamente sérios. E um desses problemas pode se dar quando eu entender, como ele assim o fez hoje, ao me encontrar, o final que ele se encontra. Ele se encontra numa condição que agora ele está tendo perdas de memória. Ele está extremamente comprometido com o que é a doença da adicção. Ela tomou um caminho, ela agiu na vida dele, sem ele entender como que a coisa começou. Então, eu acho importantíssimo falar sobre recaídas, porque eu eu sou uma pessoa que eu não tive recaídas. Eu sempre estava no uso. E eu achava
antes de ter chego ao programa dos Anônimos, que eu tinha recaídas. Mas, na verdade, eu estacionava o uso por alguns períodos, porque sempre tinha um movimento, um mecanismo de defesa inserido, que era uma troca, uma substituição. Então eu não tinha recaídas. Eu estacionava só por um período e voltava a usar. Mas hoje, com o tempo que eu me encontro sem o uso de 28 anos, eu entendo claramente que se eu não entender que a doença ela trabalha para com que eu não me perceba dentro do que está me acontecendo, se eu não tiver isso esclarecido comigo, eu sou presa fácil na toca da onça. Por isso que tem uma passagem, né? No interior se fala muito isso, né? Cai tatu na toca da onça que vira comida fácil. E quando eu olho um tatu, eu olho o tatu pelo casco e acho que aquele casco duro vai protegê-lo. Mas o que a onça faz? Ela é astuta. Ela espera o momento que ele tem que sair daquela condição que ele está de proteção. E que, olhando essa analogia, a doença do meu amigo, que eu encontro com ele, ela foi extremamente astuta. Ela aguardou piedosamente por anos para destruir ele. Aguardou por anos. Anos. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem sobre recaída, porque ela não é automática. Eu não acordo de manhã e falo, vou recair. Não. Eu construo a recaída, eu trabalho a maneira como eu vou fazer para voltar a usar, eu trabalho o processo, eu dou início à dinâmica, como vai ser, até onde eu vou chegar. Entendo que existem meios para que isso se fundamente e chego lá no meu objetivo, que é fazer o uso. Eu queria agradecer, deixar essa fala aí para vocês, tá bom? Valeu! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom dia, agradecer aí o grupo aí que me convidou para falar do tema aí da compulsão. Tô limpo aí há 28 anos e faço parte da Irmandade dos Anônimos e acredito muito que sou portador da doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença, e por ter a doença, as vertentes que esta doença tem, compulsão e obsessão, fazem parte da minha pessoa. E eu preciso me atentar que a compulsão, ela acaba determinando algumas situações para mim que me comprometem muito, pois, por vezes, eu tenho problemas que eu não me atento por ter a compulsão. Eu acho interessante que a ideia da expressão compulsão é uma ideia de repetição, né? E são repetições em busca de respostas pautadas em obsessão, sempre com um intuito, né? Sempre com um interesse escuso por detrás, né? E eu acredito muito que esse interesse está em reduzir muito da ânsia que eu trago comigo. Então, compulsivo por uma questão que eu posso pautar, posso dar um exemplo, leite condensado, sonho de valsa, brigadeiros, tudo que me traz prazer, né? Dentro da ânsia de reduzir uma ansiedade que eu trago comigo, de uma condição aí de que eu quero ter algo, eu preciso ter algo, eu necessito ter algo, eu gostaria de estar a fazer algo. Então eu, dentro da ideia da compulsão, ao fazer o uso de forma compulsiva de produtos que vão amenizar essa ansiedade, eu obtenho um prazer imediato, mas que me traz uma dor futura. Essa situação, ela me assusta. Me assusta porque é uma questão que me perturba, é uma questão que me faz ficar envolvido em situações de forma muito excessivas, né? Eu preciso me atentar que todas as vezes que eu estou dentro de um perfil de compulsão, por detrás desta condição, a resposta que eu anseio
para com que eu não sinta o que eu estou a sentir, e eu preciso dar nome àquilo que eu estou a sentir, seja pautado em ansiedade ou seja na ideia de que eu tenho direito daquilo. E eu preciso dar uma olhada mais profunda. Eu tenho que sair do raso, não posso ficar no raso e acreditar que porque eu não estou usando droga está tudo certo. Então eu posso comer à vontade. Não está fazendo uso de álcool e droga, pode fazer tudo. Essa fala é uma fala muito nociva que tem dentro da Irmandade, e muitos dos novos chegam, escutam esta fala e acabam repetindo ela, reproduzindo esta fala em outras áreas das suas vidas e não se atentam ao tamanho do comprometimento e nocividade que estão trazendo para si. Eu fiz muito isso. Dentro do meu tempo que eu tenho sem uso de álcool e de droga, eu repeti muito essa fase de falar, né? Era uma fase que eu fazia dela uma partilha, né? Agora eu não uso droga, eu posso tudo, o que eu não posso é usar droga, o resto eu posso tudo, e na verdade eu não podia era nada. Na verdade eu tinha que entender que eu estava sem uso de substância psicoativa, alteradora de humor, incluindo álcool, e isso me gerava uma ansiedade tremenda, e nessa ansiedade aí eu estava buscando e fazendo aí uma forma de compensação através da compulsão alimentar. E aí desenvolve obesidade, desenvolve diabetes, desenvolve colesterol, pressão alta, uma série de outras vertentes, e quando vou me atentar a isso, não consigo perceber que é resultado da compulsão que eu trago por não estar a fazer algo que fazia parte da minha história por um longo período, que era o uso da substância alteradora de humor. Parou o uso, deteve o uso, o programa vem e realmente ele cumpre o que ele promete, né? Fazer com que o indivíduo pare de usar, encontre uma nova maneira de viver, né? E o programa realmente ele me trouxe isto. E automaticamente a doença se sentindo ameaçada com estas condições que o programa proporciona à pessoa que está a viver o que o programa tem a oferecer, porque durante um tempo eu também quis que o programa funcionasse com o que eu oferecia ao programa. E com isso eu não obtinha resposta, eu não obtinha ganhos, porque o programa só vai funcionar com o que ele me oferece, não com o que eu quero dar ao programa. Então, quando eu vou me atentando aí à questão das compulsões e que acabam trabalhando junto, né, como um casal dentro das obsessões, quando eu vou me dando a condição de perceber, né, quando eu vou me dando o direito de entender, quando eu vou pautado na literatura, entendendo os caminhos que a doença toma, que a doença não é o uso da substância, o uso da substância é só o resultado final, é como o leite condensado, é como o bombom, o brigadeiro, né, cara, nessa compulsão obsessiva, nessa ânsia, né, de reprimir, né, de parar a ansiedade que eu estou a sentir, que vem de uma forma avassaladora, porque por vezes eu acredito que não estou usando droga, tenho direito de tudo, e que todos têm que vir a me servir, têm que estar a fazer o que eu acho certo. E com isso a compulsão me compromete. E se eu não tiver esse entendimento, eu não entendo que eu posso estar, como hoje, sem uso de álcool e droga, e ter trazido para a minha saúde um problema muito maior, pautado numa compulsão, que eu usei desta compulsão para reprimir uma ansiedade que se fazia e se mostrava presente por causa da não existência do uso da substância química em determinados momentos que eu estava a passar no meu trabalho, na escola, dentro de casa, onde de certa forma eu era confrontado nessas situações, era confrontado no trabalho, onde eles queriam respostas, eles queriam produtividade, e eu estava lá dentro da ideia de que eu estou aqui como empregado, final do mês vou receber o meu salário, e todas as vezes que eu era confrontado com a minha não participação naquele serviço, eu respondia àquilo de forma compulsiva através da minha área alimentar. Acredito que devem ter outras pessoas que respondem
dentro de questões das suas ansiedades, pautados na sua área sexual, na área de compras, ou então até mesmo em comportamentos de fuga, e adotam a depressão como uma condição de compulsão. Ficam compulsivos por estarem depressivos. E aí busca-se ficar depressivo de forma continuada, diária. E eu também, dentro da minha compulsão e obsessão pelo uso de substância psicoativa, buscando anular a ansiedade que eu sentia por parte daquilo que eu achava que eu queria e que eu merecia e que eu deveria ter, eu fiquei de forma continuada por um longo período fazendo uso de substância psicoativa alteradora de humor, acreditando que estava tudo certo, que eu ia parar quando eu quisesse. E não entendia que as compulsões pautadas nas áreas diversas da minha vida estavam a me construir dentro de uma ideia de que eu pararia quando eu quisesse. Eu também estava compulsivo nesse pensamento, ou então que eu sei o que eu estou fazendo. Outro pensamento que eu também era extremamente compulsivo, toda vez que alguém vinha me trazer uma fala, e na fala, a fala me confrontava, eu compulsivo em respostas prontas, acreditando que eram respostas que iriam estar a me ajudar, eu assim as fazia e não entendia que, além da compulsão, eu estava obsessivo pela ideia de que eu iria convencer as pessoas dentro daquele momento a me compreenderem. E é interessante, né? Porque eu crio imagens na minha maneira de pensar, né? Os impulsos dessas imagens me faz chegar às compulsões. É uma condição interessante de ser vista, que pessoas que têm outros tipos de problemas, independente do uso de álcool e drogas, e buscam entender as suas adicções, as suas escolhas de vida, as mesmas começam a compreender esses quadros compulsivos em suas vidas e elas começam a falar. Elas começam a entender a gravidade do que é as compulsões e o quanto ser compulsivo as compromete. Que no meu caso hoje eu percebo claramente que quando algo está a me infligir, a me gerar ansiedade, uma questão que me confronta, na compulsão do esporte eu acabo praticando a atividade que eu faço de forma intensa, a ponto até mesmo de trazer uma lesão. Enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu não me modifico. No 6º passo do livro Isto Resulta, lá retrata uma fala, uma ideia que eu acho que tem muito a ver, que felizes são os ignorantes. Então, enquanto eu me via ignorante a relação com a doença, acreditando que a doença era o uso de álcool e de droga, enquanto eu me via ignorante a isso, eu não conseguia discorrer em cima de algo que eu estou a fazer agora aqui, que é uma questão que compromete muito mais do que o uso da substância. Porque o uso, o próprio programa faz a função de deter. Já a compulsão, o programa me dá a condição de interpretar e entender. O programa não me dá a ideia de deter, me dá a condição de entender as minhas compulsões e, a partir daí, conseguir perceber aonde que pode estar manifestada uma compulsão na minha história de vida hoje, sem o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, e compreender que esta compulsão pode me trazer problemas maiores. Eu acho super válido ter essa sacada, porque senão eu fico pautado na ideia do uso de álcool e de drogas e não me atento que não tem mais droga há 28 anos, não tem mais álcool. Hoje o que tem são condições de compulsão e obsessão por situações externas que podem vir a me levar ao uso de álcool e drogas? Sim, podem. Quando que você acha que isso pode acontecer, Júlio? Quando eu deixar o programa. E como é que você entende o deixar o programa? É querer que o programa funcione com o que eu ofereço. Todas as vezes que eu quis, de forma compulsiva e obsessiva, que o programa funcionasse com o que eu estou a oferecer, eu estou a deixar o programa e permitir que a doença haja em minha vida. Esse é um programa para se contrariar. E se contrariar dentro de uma questão de obsessão e compulsão
é algo para gente grande. Porque não tem mais álcool e droga, mas tem a compulsão pelo doce, a compulsão pelo leite condensado, a compulsão pelo brigadeiro, a compulsão pelo sexo, pelo jugo, a compulsão por compras, a compulsão pela depressão. Existe a compulsão, que é algo que antecede em muito o que resulta, né, dentro dessa ideia do que se sofre, da ansiedade de querer-se com que as coisas se realizem da maneira que se acha certo. No meu caso, outros passa batido, e na literatura diz também lá no segundo passo, né, que muitos vão passar batido pelo programa, não é só pelo segundo passo, vão passar batido pelo programa, porque vão ficar focados na ideia do uso de álcool e drogas. E hoje, é claro que a adicção, ela tem aí uma escala de 8 tipos, que engloba sexo, jogo, compra, busca de emoções, exercícios, uma série de vertentes, e que todas essas vertentes pautam compulsões. E que, por vezes, se eu não me atento e não entendo isso, eu posso estar, como assim eu já me vi e estou a retratar e a falar aqui, extremamente compulsivo pelo doce ou pelo exercício, porque dentro da minha ânsia de querer, né, obter algo que naquele momento eu não estou tendo a capacidade para ter, eu transfiro, faço a contra-transferência, que é o desejo imaturo de ser feliz, em algo a qual eu não percebo, mas estou compulsivo. Eu queria agradecer o grupo aí, de ter me chamado aí para falar um pouco de compulsão. Eu gosto muito dessa ideia da compulsão, né? O quanto compromete, o quanto passa batido, o quanto eu não vejo, e quando eu tomo atenção, eu me melhoro e não sofro mais dos resultados de estar sendo compulsivo numa área que não retrata mais álcool e droga, mas retrata outras questões. Questões de fundo alimentar, questões de fundo social, questões de fundo educacional. Desejar aí um bom dia para todos. Obrigado, bons momentos. Valeu! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom dia, Júlio César Adicto, 24 anos limpo, passando para responder uma pergunta do dia. E os problemas que eu tive com a minha família como resultado da minha adicção foi o processo de exclusão familiar. Deixei de usufruir, de viver, de estar junto com eles por pura doença, pura condição da doença na minha vida. Nunca tive a percepção disso, vim ter a percepção disso anos depois de estar em recuperação, mas entendo que agora, estando mais sóbrio, mais com o pé no chão, mais focado dentro do que o programa me oferece, eu percebo que são problemas que até são de ordem normal, assim dizendo, que iriam se apresentar e aparecer na minha vida. Inúmeros tipos de problemas, né, que cria-se dentro de uma família, de convivência familiar. Mas a doença, por sua vez, onde exacerba qualquer situação, porque ou eu minimizo ou eu maximizo. São os caminhos que a minha doença me faz, de uma certa forma, exercer, né? E com isso, eu às vezes, entendendo que as pessoas que estavam à minha volta, poderia ser no meu trabalho, vamos pensar assim, quem está no meu trabalho é a família que eu tenho, porque naqueles momentos, naquelas horas, aqueles são a minha família. Ou então, quando eu estou na casa da minha namorada, aqueles lá, naquele momento que eu estou lá, pelo período que eu me encontro, também são a minha família. Eu estou na escola, os companheiros da escola, os alunos que estão comigo na sala de aula, a minha professora, diretora, dona da cantina, também é e faz parte, se eu for olhar de uma maneira mais coerente, como minha família, porque cada um deles traz uma série de situações, circunstâncias, pormenores, que eu tenho que entender que família é assim que funciona, né? Cada um deles se mostra e se apresenta da maneira que está se fazendo no momento. Então foram inúmeros os problemas que a minha adicção causou nessas relações que eu estou citando, porque por muitas vezes eu não entendi que a minha doença estava na minha maneira de pensar.
E aí a minha forma de agir, tomando como base a minha maneira de pensar, me comprometia muito e na sequência o meu ser estava totalmente dominado pela minha doença e fazia com que eu exacerbasse ou eu minimizasse. E aí me trazia os problemas que são inúmeros, porque são os resultados da doença. Eu não posso acreditar que os problemas que eu tive na escola, no trabalho, em casa, com a namorada, na casa da namorada, que são todos fatores, como eu trouxe a ideia, de elos familiares, né, de estrutura familiar, eu não posso acreditar que a adicção pela escolha do uso de álcool e de droga que me comprometeu, porque tinha vezes que eu estava nesses locais, não tinha álcool, não tinha droga, e eu estava comprometido por causa da minha maneira de pensar, e eu reagia, tá ok, de uma forma muito ruim, né, porque as minhas reações eram sempre com base no que eu estava sentindo, vamos falar assim, né, eu penso, sinto e ajo. E na verdade eu não pensava nada. Eu só reagia. E isso me trazia um baita de um problema, né? Porque o resultado final era dor, sofrimento, desespero, angústia, soco, porrada, bomba. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Que eu não preciso estar dentro da minha casa para entender que o espaço que eu estou pode corresponder como minha família. E que as ações que eu vou ter podem me comprometer naquele espaço que eu posso não estar entendendo, mas que tem uma relação de família também. O meu trabalho foi assim, perdi bons empregos, perdi locais de estudo, perdi amigos, rompi relacionamentos, que todos eles têm um fundo de família na história, né? Então eu tive muitos problemas como resultado da minha adicção em áreas distintas, e que, de uma certa forma, cada uma dessas áreas tinha um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas eu posso fazer uma analogia para com que esse grupo de pessoas signifique uma família para mim. E aí eu posso entender como é que eu perdi emprego, como é que eu perdi escola, que eu fui expulso, como é que eu perdi relacionamento com algumas pessoas muito íntimas. Porque a minha adicção, na minha maneira de pensar, ela gritou e eu teria que entender o que eu entendo hoje, né? Que eu penso, sinto e ajo. E naquela época eu só agia. Então, hoje eu agradeço muito ao programa, agradeço os esclarecimentos que o programa tem me feito. E hoje vai ser um dia que eu estou usando os esclarecimentos através do programa para tomar as devidas ações que eu tenho que tomar para que eu não fique sofrendo dessa situação que a adicção me causa, né? Que envolve também esses elos familiares como se tem. Obrigado, bom dia, vamos dando continuidade. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.